Estamos reencarnados na Terra mais uma vez e estamos sendo convidados todos os dias a fazer a nossa caminhada de acordo com o livre-arbítrio que nos foi oferecido por Deus. Temos uma vida inteira para produzir aquilo que Deus espera de nós. Existe uma programação lá no plano espiritual que se realiza aqui, no plano material. É esse o jeito, é essa maneira que nós temos de fazer a nossa caminhada, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, a nossa vida. Não conhecemos outra forma. Se existe, não nos foi ensinado. O processo reencarnatório que acontece reiteradamente vem nos mostrar a cada processo reencarnatório, a cada vida, uma etapa evolutiva como se fosse uma escola, dessas que nós estamos acostumados a frequentar, que já frequentamos, que as nossas crianças frequentam, os nossos jovens frequentam. Nada é diferente. Nada é muito estranho. Tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento, do nosso processo de transformação, de regeneração. E nós vamos melhorando aos poucos. A nossa caminhada é longa. Alguns têm uma vida de alguns anos, poucos anos. Alguns outros se alongam, a vida se alonga por muitos e muitos anos. Não sabemos ao certo qual a razão disso. Porque algumas pessoas têm uma vida curta de 1, 2, 3 anos e outros vivem 100, 90, 80 anos. Com certeza a contabilidade divina sabe qual a razão disso. E nós vamos caminhando pela vida. E essa nossa caminhada, ela é cheia de oportunidades. Todos os dias nós somos convidados, inspirados, recebemos sugestões para seguir este ou aquele caminho. E somos nós que escolhemos. Somos nós que definimos o caminho a seguir. Nem sempre acontece isso. Muitas vezes eu sou influenciado por alguém que indica o caminho a seguir. Isso também existe. Logo no início da vida, nós temos os nossos pais. Depois, nós vamos encontrando amigos, companheiros, os cônjuges, as pessoas que trabalham com a gente, que estudam conosco. E cada um traz a sua experiência e traz o seu conhecimento para sugerir. Olha, talvez esse caminho aí não esteja muito bom. Esse daqui me parece melhor. Cabe a cada um de nós raciocinar, analisar, verificar profundamente qual a intensidade, qual a razão, qual a sensibilidade que nós vamos seguir, a percepção que nós vamos trazer lá do fundo do nosso coração, o sentimento que aquela tomada de decisão pode envolver, para nós escolhermos o caminho certo. Para nós acompanharmos ou não aquela orientação, sugestão, convite que esteja sendo feito pela pessoa A ou pela pessoa B. E também não nos cabe culpar essa pessoa caso o caminho escolhido não seja o mais adequado quando a gente descobre lá na frente. A gente acaba descobrindo, olha, naquele dia eu segui tal caminho, eu acho que eu me dei mal. A culpa é daquela pessoa que me recomendou tal procedimento. Isso é injusto, né? É injusto, porque nós temos o livre-arbítrio
Nós escolhemos aquele caminho porque nós quisemos. Às vezes nós somos forçados a determinados comportamentos, mas esse comportamento forçado, ele pode ser apenas uma desculpa nossa, uma forma de nós nos esquivarmos das responsabilidades. E isso efetivamente não é bom, não é adequado. Nós vamos estar acusando alguém de tentar fazer o melhor possível para nós e nós ainda estarmos fazendo acusações, condenações indevidas. Nós precisamos saber o que é melhor para nós. Nós precisamos ter certeza daquilo que seja melhor para nós. Se não tivermos certeza, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos analisar, vamos perguntar para quem tem mais informações, vamos rezar, vamos pedir a inspiração do nosso anjo de guarda, vamos pedir a boa orientação dos amigos espirituais que todos nós temos. Mas para que isso efetivamente funcione, nós precisamos estar bem. A nossa energia tem que estar boa. Porque se nós estivermos vibrando com a energia do conflito, com a energia da discórdia, da competição, do ódio, da contrariedade, da vaidade, todos esses sentimentos negativos, eles podem desvirtuar a nossa essência. E o que é pior, pode fazer com que aqueles nossos amigos que poderiam estar do nosso lado, bons amigos, não é isso? Bons amigos, que poderiam estar do nosso lado, nos intuindo, nos orientando, mostrando algo de bom para que nós possamos fazer, esses amigos ficam sem condições de ficar ao nosso lado. Nós estaremos expulsando esses amigos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas energias deletérias. E aí a responsabilidade é exclusivamente nossa, porque nós fizemos a opção de escolher a companhia que mais esteja adequado ao nosso jeito de ser naquele momento. Pode ser que daqui a um pouquinho a gente tenha uma outra percepção, mas naquele momento ali nós fizemos a opção de trocar uma companhia boa que estava nos orientando por uma companhia não tão boa assim, que vai estar nos orientando também. Veja bem, nós estaremos sendo orientados da mesma forma por outros irmãos que têm uma energia deletéria semelhante à nossa. Porque se nós estivermos pensando, sentindo, falando, agindo de acordo com energias deletérias, que não são divinas, que não estão de acordo com as intenções de Jesus, obviamente são essas energias que nós estaremos atraindo para junto de nós. E todas as outras energias favoráveis, todas aquelas próximas de Jesus, não estarão próximas de nós. É uma decisão nossa. É verdade que muitas vezes nós somos induzidos dessa forma, né? A expulsar a energia boa e acolher a energia não tão boa assim. Infelizmente, a responsabilidade é nossa. Eu falo responsabilidade porque eu não gosto de falar de culpa. A culpa é desse ou daquele. Não. A culpa sempre implica num julgamento, numa crítica. E isso efetivamente não é bom, não é legal. Agora, se eu falar em responsabilidade, aí sim. A responsabilidade é nossa, daquilo que nós efetivamente
estamos produzindo dentro de nós. Aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Aquilo que nós carregamos. Aquilo que está em nós. Está junto de nós. Faz parte do nosso jeito de ser. Esse processo, ele está bem dentro da natureza. Porque se você vai num canteiro de rosas, e lá no canteiro de rosas, você manuseia as rosas, você entra na vibração das rosas, você trabalha com essas rosas, você vai voltar para casa com um cheiro de rosas, com o aroma das rosas. Você vai levar para o íntimo do seu ser estas energias próprias das rosas. O aroma das rosas vai nos acompanhar. No mesmo ambiente das rosas, existe o estrume, necessário para aquele processo de refazimento das energias. O estrume também faz parte do nosso processo de vida. Agora, se nós estivermos focados apenas no estrume, apenas no manuseio desse estrume, é esse o aroma que nós vamos levar para casa, ao sairmos daquele ambiente. Nós podemos decidir, nós podemos saber que, estando aqui na vida, estando desenvolvendo as nossas atividades aqui no plano da Terra, nós vamos nos encontrar com rosas e espinhos, com terra, com estrume, com energias de todo tipo, porque isso faz parte do nosso plano. O plano terrestre é próprio dessas energias, mas nós podemos escolher o que levar para casa, o que levar dentro de nós, mesmo sabendo que em muitas oportunidades nós vamos ter que manusear energias de todo tipo, de toda espécie. Mas nós podemos fazer a escolha e decidir o que nós vamos levar para a nossa casa. E assim acontece ao longo de toda a nossa trajetória evolutiva. Nós seguimos caminhando pelas estradas e nós encontramos muitas pessoas. Pessoas que estão caminhando conosco na mesma direção, pessoas que estão caminhando conosco na direção oposta, pessoas que estão caminhando ali para o outro lado, enquanto nós estamos caminhando para esse outro lado, fazendo movimentos muito diferentes. Mas a gente tem que pensar que cada um está seguindo o seu caminho, aquele que escolheu. Eu já vi naquelas corridas de rua, aquelas corridas em que se faz nas avenidas das ruas, onde as pessoas vão correr ou vão caminhar quilômetros e quilômetros numa forma de disputa, de um esporte, né? E eu sempre achei muito estranho quando a gente está correndo numa determinada direção, numa avenida, e eu estou caminhando, correndo numa determinada direção, e do outro lado da rua, no outro lado da avenida, tem pessoas caminhando, correndo no sentido oposto. E isso sempre me causou um pouquinho assim de dúvida, né? Puxa vida, eu parei ali, não sou eu que estou correndo, alguém está correndo ali, e eu vejo pessoas caminhando num sentido e outras caminhando no outro. É lógico que essas pessoas que estão caminhando nesse sentido aqui, eles precisam chegar lá no final da avenida, fazer a volta e retornar pelo outro lado. É necessário. Então é completamente necessário que essas pessoas cheguem até aquele ponto, caminhem até aquele ponto, porque lá existe uma mudança de direção.
Essa mudança de direção, ela pode ser simbolizada de várias formas. Ali na corrida é simplesmente uma mudança de direção. Ela precisa ir até o final da avenida para fazer o contorno e depois seguir o outro caminho da avenida. A pessoa vai correr 5, 10, 20 quilômetros, vai passar por aquele trajeto que já foi pré-concebido para que a pessoa possa chegar ao final e ser vencedor naquela corrida, naquela disputa esportiva que está se apresentando ali. Se nós fizermos um paralelo dessa questão com a nossa vida, muitas vezes nós vamos encontrar, sim, pessoas caminhando no sentido contrário ao nosso. Mas essas pessoas, elas estão indo até onde nós já estivemos para depois fazer uma trajetória, uma mudança de trajetória e seguir na mesma direção que nós, ou, ao contrário, pode ser que nós é que tenhamos que ir até o final daquele ponto, o final daquela avenida, para fazer o contorno, mudando a direção e seguir naquela outra direção. É muito comum, eu estou dando um exemplo assim simbólico, né? Mas vocês observem que às vezes a gente precisa passar por determinadas experiências. A vida nos ensina que nós precisamos vivenciar determinadas experiências para podermos entender a razão verdadeira de uma mudança de direção. É muito frequente as pessoas chegarem na casa espírita pela primeira vez, assistirem uma palestra, encontrarem alguém para fazer um atendimento fraterno, receberem um passe de uma equipe de passistas e, ao saírem daquela casa, depois que receberam aquele atendimento carinhoso, perceberem que existe um algo mais além da vida material. Perceberem que existe alguém fazendo um processo de caridade bem simples, como é o caso do passe, como é o caso do atendimento fraterno, ou de uma palestra, de uma fala, como essa que nós estamos fazendo aqui. E é a presença dessas pessoas dentro da casa espírita faz com que essas pessoas possam mudar, entender, perceber, sentir que ali existe uma energia diferente. Quem estava acostumado a ir lá no canteiro de rosas e mexer muito no estrume, trabalhar com aquela energia pesada, com aquelas dificuldades que são necessárias em determinados momentos da nossa vida, quando essas pessoas descobrem que logo acima, subindo um pouquinho, elas poderiam desfrutar do aroma das rosas, essas pessoas se encantam. E ao se encantar, são convidadas, recebem a sugestão para uma mudança de procedimentos. Em relação a si próprios. Em relação a si próprios. O que vai, naturalmente, alcançar os seus familiares, os seus amigos, porque todas as vezes que nós conseguimos mudar o nosso jeito de ser, a nossa energia, nós distribuímos essa energia aromatizada de rosas em todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos responsáveis por isso. Então, todas as vezes que nós estivermos caminhando pelas estradas, pelas vias aí da rua, nas nossas famílias, no nosso local de trabalho, na casa espírita, nós estaremos deixando as nossas marcas. Estaremos deixando um pouco da nossa energia. Começa a transbordar de nós essas energias favoráveis, assim como as desfavoráveis, infelizmente. Mas nós vamos procurar trazer para dentro de nós essas energias mais favoráveis. Encher o nosso coração de energias amorosas, caridosas, longe do conflito, longe da discórdia, próximas do amor
e do perdão, próximas de Jesus. E aí, certamente, nós vamos saber que estamos no caminho certo. O nosso caminho, quando nós tivermos dúvida, terá que ser o caminho mais iluminado. Nós vamos escolher aquele caminho que nos aproxima mais de Jesus. Nós vamos escolher aquele caminho cujos sentimentos sejam mais fraternos, mais amorosos, mais caridosos, reconhecendo no outro um semelhante. Foi assim que Jesus nos ensinou há 2000 anos. É assim que nós precisamos colocar em prática, hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês, muito amor no coração de cada um de vocês, que a família, toda a família, seja muito abençoada, sejam felizes, que assim seja. Muito obrigado.